É com alegria que estamos novamente adentrando o seu lar com a sua permissão para juntos meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é rica em ensinamentos e quanto mais nos pomos a lê-la, a estudá-la, maior o conhecimento, maior o entendimento do amor de Deus para conosco e o seu propósito para as nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero voltar àquele tema com o qual nós começamos o nosso programa lá no mês de fevereiro, falando a respeito desse Deus que muitos acham que não existe, outros acham que existiu um Deus que criou esse universo e o abandonou à sua sorte, mas que nós vimos durante esse tempo falando desse Deus que é verdadeiro, é real, existe e não nos abandonou, mas pelo contrário, continua cuidando de todos os detalhes, guardando, sustentando, porque tudo continua nos seus lugares. O planeta Terra sofre as suas circunstâncias, está aí a Katrina, está aí no sul se formando um ciclone também, lá na China também, enfim, tantas coisas em outros lugares seca, mas Deus continua atento. E você pode estar perguntando no seu coração, então se esse Deus existe e continua tomando conta das coisas, então por que não faz parar tudo? Ele bem que gostaria. Mas a palavra dele falada há milhares de anos atrás projetam essas coisas como sinais de que o tempo da volta de Jesus está chegando. E quer o homem, quer não, vai acontecer o final dos tempos. E quer o homem sim ou não, todo ser humano vai ser julgado pelo grande julgamento do trono branco que é descrito no livro da Revelação ou Apocalipse. E essas coisas que nós temos visto acontecer são prenúncio dos sinais, prenúncio da volta de Cristo, a proximidade da volta de Cristo. Então, é tempo de você, meu caro telespectador, caro amigo que nos tem assistido, começar a se preocupar. A se preocupar no sentido de colocar a sua vida realmente no caminho certo. E o caminho certo é Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Vocês procurem entre tantos e se me acharem, oh, que legal, aleluia. Mas se forem por outro caminho, vai firme, vai adiante. Não, ele disse, eu sou o caminho. Então, quando é o, não é um dos caminhos, é o único. Então, é tempo verdadeiramente de se posicionar. E nesta hora eu quero ler com você no livro, ou melhor, na carta de Paulo, escrito para Tito, um companheiro de viagem de Paulo, um missionário, caminhou muito com Paulo, o apóstolo, e Paulo então escreve a Tito dizendo o seguinte, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Você viu? Você ouviu? Paulo está dizendo que a graça salvadora de Deus se manifestou para todos os homens. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: nunca ouvi falar de salvação. Porque a própria palavra de Deus nos diz que quando todos ouvirem, não é se converterem, ou seja, mudar realmente de vida, escolhendo seguir Jesus Cristo, mas quando todo ser humano tiver ouvido por pelo menos uma vez o Evangelho Salvador em Jesus Cristo, virá o fim. Então Paulo está dizendo que todos os homens têm o conhecimento, ou podem ter o conhecimento, porque foi manifesta a todos os homens. E é interessante que Paulo diz aqui a graça de Deus. E essa graça é tremenda, porque a graça de Deus é algo manifesto porque Ele nos ama. Você não tem que fazer nada. Você não precisa se desdobrar em obras sociais pensando que você vai ter direito. Não. A graça, o amor de Deus, 365 dias do ano, 24 horas por dia, sendo derramada sobre a vida dos homens, porque os homens, sentido genérico, coroa o ponto máximo de toda a criação de Deus. Então, sobre a criação maior, a obra-prima recebe de Deus este derramar de amor, de graça, favor não merecido, favor não esperado, favor não cabível, mas feito porque Ele faz. Ele derrama porque Ele nos ama. E Ele nos ama exatamente para que nós possamos estar com Ele. Nós possamos entender que Ele quer nos educar para estarmos junto dEle por toda a eternidade. Então Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos diz: olha, tudo foi manifesto para nos educar, para que a gente renegue todas as coisas ímpias, as coisas ruins, as coisas que não agradam a Deus, chamadas de paixões mundanas, para podermos então compreender o tremendo amor que Deus tem para conosco e que se manifesta na esperança da volta de Cristo e se manifesta no derramar da sua graça, da sua bênção sobre o nosso viver. Então, meu querido, minha querida, se você não está ainda muito acertado no caminho de Deus através de Jesus, agora é de uma maneira mais contundente. Pare e tome um posicionamento. Porque lá na frente, e essa frente nós não sabemos quando será, porque a palavra de Deus não revela quando vai acontecer, mas nos diz, e Jesus mesmo profetizou que Ele virá como ladrão que assalta à meia-noite. Então, o ladrão não chega para você e diz assim: olha, te prepara porque amanhã, por volta de meia-noite, 2 horas da manhã, eu estou assaltando tua casa. Ele chega, entra, arromba, faz o que ele quiser, leva o que ele quiser e some. Então, Jesus vai vir nesse sentido figurativo, ou seja, como ladrão. Quando menos se esperar, ele está chegando. E se você não estiver com a sua vida na linha que Deus quer, você fica. Você não será arrebatado, você não será levado e você não terá a eternidade com Deus. Você fica e será depois. É uma outra história. Mas eu espero
que você não fique para essa outra história, a história daqueles que rejeitaram o amor de Deus, mas que você esteja do lado direito de Deus, ou seja, o lugar, o lado em que no julgamento vão ser colocados aqueles que aceitaram o propósito de Deus. Porque do lado esquerdo vão ser colocados os bodes que rejeitaram o amor de Deus em Cristo Jesus. Do lado direito serão aqueles que vão receber de Jesus: entrem no lugar bendito de meu Pai, que está preparado desde antes de toda a fundação de existência do mundo, para aqueles que aceitaram o amor de Deus manifesto em Cristo. Cuidado, não fique, seja arrebatado. Pense nisso.